Jesus vai entrar na tua casa. A gente convida tanta gente para ir para nossa casa. Convida o mestre para entrar na tua casa. Senhor a todos. Quem trouxe Bíblia essa manhã? Vamos abri-la. Livro do Apocalipse, capítulo de número 19, versículos de número 7 ao 10. Regozijemo-nos e alegremos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro e já sua esposa se aprontou. Foi-lhes dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiça dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Eu lancei-me aos seus pés para o adorar, mas ele disse-me: olha, não faças tal. Sou teu conservo e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Amém. Queridos irmãos, esse texto bíblico é do conhecimento dos leitores da Bíblia Sagrada, onde nós temos inserido um dos momentos mais esperados pela igreja, que é o momento em que estaremos participando da ceia das bodas do Cordeiro. É de suma importância entendermos e termos em mente que João, o apóstolo, ao escrever este livro, ele está preso na ilha de Patmos. Ele vai declarar isso no capítulo 1 deste livro, versículo de número 9. E ele explica a razão pelo qual está preso. Ele diz: eu, João, que também sou vosso irmão e companheiro na aflição e na paciência de Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Este moço João, quando nós observamos a respeito do mesmo, o seu nome no original significa graças ou favor de Deus. A Bíblia vai nos informar no capítulo 1 do Evangelho escrito por Marcos, versículo 19, a sua profissão. A Bíblia diz que ele era pescador. Jesus, passando junto ao mar da Galileia, viu estar dois irmãos, Tiago e João, que consertavam as redes. O Senhor Jesus vai fazer um chamado a eles, dizendo: vinde após mim, e eu farei de vocês pescadores de homem. O versículo 20 nos informa que eles, deixando seu pai Zebedeu com alguns empregados, seguiram a Jesus. Capítulo 40 do livro de Marcos, capítulo 15, versículo 40 do livro de Marcos, do Evangelho segundo Marcos, vai nos falar o texto ali sobre a mãe de João, cujo nome era Salomé. Ao observarmos o capítulo 10 do Evangelho escrito por João, ou melhor, o Evangelho escrito por Mateus, capítulo 10, do versículo 1 ao versículo 4, nós encontramos ali inseridos os nomes dos 12 discípulos de Jesus, e dentre eles nós encontramos o nome de João, que escreveu o livro do Apocalipse. Como Jesus escolhe 12 homens, dentre esses 12, Jesus tinha 3 que sempre contava com eles. Por exemplo, no capítulo 17 de Mateus, versículo de número 1, a Bíblia diz que 6 dias depois, Jesus vai ao Monte Tabor, ao Monte da Transfiguração, e ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João. No capítulo 8 de Lucas, versículo de número 51, Jesus, quando vai à casa de Jairo, a Bíblia diz que ele não deixa ninguém entrar no quarto onde a criança está morta, a não ser Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da criança, e a porta é fechada. Ao observarmos o que está em Marcos, capítulo de número 14, versículo de número 32 e 33,
Jesus agora está no jardim do Getsêmani. E lá no jardim do Getsêmani, a Bíblia nos informa que ele diz aos discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou um pouco mais adiante a orar. E o texto nos diz que ele toma consigo a Pedro, Tiago e a João, e falou para eles palavras que não havia falado aos demais discípulos, dizendo-lhes: a minha alma está profundamente angustiada, ficai aqui e vigiai comigo. Ao observar esses textos, nós concluímos de que João faz parte de uma equipe, de uma cúpula que Jesus sempre contava com eles. Aliás, João era conhecido entre os seus companheiros de ministério como um discípulo a quem Jesus amava. Esta informação nós temos no capítulo 13 de João, versículo 23, como também o capítulo 19, versículo 26 de João, capítulo 20, versículo 2, o capítulo 21, versículo 7 e o capítulo 21, versículo 20. Nós encontramos a expressão discípulo a quem Jesus amava, e era este o apóstolo João. João esteve com Jesus nos momentos mais cruciais do ministério de Jesus, como, por exemplo, o capítulo 18 de João, versículo 15 e 16, vai nos informar o momento em que Jesus está sendo julgado perante o Sinédrio, perante Anás, depois o Caifás, e a Bíblia vai nos mostrar que João é o único discípulo que está presente, pois ele era amigo do sumo sacerdote e teve acesso à sala aonde Jesus estava sendo julgado. Ao observarmos o capítulo 19 de João, versículo de número 26, João foi o único discípulo que estava ao pé da cruz de Cristo no momento em que Jesus está sendo crucificado. E a Bíblia diz que Jesus, vendo ali a sua mãe que chorava, diz a ela: não chores, eis aí o teu filho. E vendo ele ali o discípulo a quem ele amava, diz a ele: eis aí a tua mãe. E o versículo 27 traz-nos a informação que a partir daquele momento João recebe Maria em sua casa e por certo cuidou dela todos os dias da sua vida. Nós sabemos que João ele escreve 5 livros principais. Ele escreve o Evangelho segundo João, ele escreve a primeira epístola universal do apóstolo João, a segunda epístola, a terceira epístola e por fim ele escreve o livro do Apocalipse. Como já mencionamos, João, ao escrever o livro do Apocalipse, ele está preso na ilha de Patmos. E o livro do Apocalipse é de suma importância para nós, os servos do Senhor, porque vai nos trazer lições preciosíssimas, e há alguma particularidade do livro do Apocalipse que vale a pena ressaltar. Por exemplo, este é o único livro entre os 66 livros que vai nos trazer 3 grandes bem-aventuranças. Por exemplo, capítulo 1, versículo 3, o texto diz no Apocalipse que bem-aventurado é aquele que ler a palavra desta profecia, mas também é bem-aventurado aqueles que ouvem as palavras que nela estão escritas, e é bem-aventurado aqueles que guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Então nós encontramos aqui que é bem-aventurado aquele que lê, é bem-aventurado os que ouvem e é bem-aventurado os que guardam. Então, ao ler este livro, nós temos essas 3 grandes bem-aventuranças. O livro do Apocalipse também é importante pelo fato de colocar o Senhor Jesus Cristo nos 3 tempos, no passado, no presente e no futuro. Ao observarmos o capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 8, o Senhor Jesus se apresenta dizendo: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, aquele que era e o que há de vir. Então nós encontramos
Cristo Jesus, nos 3 tempos, ele diz que ele é aquele que é, e essa expressão é presente, mas ele é aquele que era, essa expressão é passado, e ele é aquele que há de vir, essa expressão é futuro. Então, o livro do Apocalipse vai colocar Cristo Jesus no presente, no passado e no futuro. Aliás, quando falamos do Senhor Jesus Cristo, para ele tudo é presente, né? Ele, no seu tempo, no Kairos, não existe passado nem futuro. Ele pega o passado e o futuro e coloca no presente. Uma vez que quando a Bíblia descreve a respeito de Cristo Jesus, a Bíblia diz em Isaías 9, versículo 6, que ele é o Pai da eternidade. E como Pai da eternidade, nós sabemos que ele não tem começo e nem fim, pois ele é o Pai da eternidade. E o Apocalipse o coloca nesses 3 tempos. Mas o livro do Apocalipse também é de suma importância, pois ele foi escrito a partir de 3 lugares distintos. Ao observarmos o capítulo 1 do Apocalipse, versículo de número 9 e o 10, especificamente o versículo 10, João, ele ouve uma voz por detrás dele que ele dizia: sobe para cá. E já não era mais um prisioneiro da ilha de Patmos, agora um escrivão dos céus, escrevendo o que o Senhor lhe ordenou escrever. O capítulo 4, versículo 1 do livro do Apocalipse, João diz que depois dessas coisas eu ouvi uma porta aberta nos céus e ouvi uma voz como a primeira voz, como de trombeta, que me dizia: sobe para cá e mostrar-te-ei as coisas que depois destas hão de acontecer. Portanto, João começa a escrever o Apocalipse a partir dos céus. Imagina o grande privilégio que João teve em começar a fazer descrições a partir dos céus. E ele vai fazer descrições fantásticas e escrever no livro do Apocalipse. Porém, quando nós observamos o capítulo 17 do Apocalipse, versículo de número 3 e o 4, João agora ele é levado em espírito ao deserto. E quando João é levado ao deserto, ele vai ver uma mulher vestida de cor de escarlata, montada em uma besta. E esta mulher tinha vários nomes de blasfêmia sobre ela. E João ele começa a descrever aquela visão que está tendo, mas agora ele está no deserto. Isso reflete muito e fala da nossa vida espiritual. A vida espiritual tem esses altos e baixos. Tem hora que nós nos acordamos a partir dos céus, né? Querendo os céus, imaginando os céus, sonhando com os céus, louvando, lendo a palavra, mas tem dia que parece que nós estamos no deserto. E no deserto nós vemos coisas que não gostaríamos de ver, presenciamos coisas que não gostaríamos de presenciar. Nos deparamos com coisas que jamais gostaríamos de nos depararmos. E isso acontece porque a vida espiritual, ela é desta forma, ela é cheia de altos e baixos. Às vezes cantamos que agora é só vitória, e só vitória, mas não sei se isso é verdade, né? Mesmo porque para ter vitória tem que ter prova. Então, na verdade, a vida espiritual é isso. Ora, nós estamos em cima e ora nós somos levados ao deserto. Mas é de suma importância entendermos que não importa exatamente o local onde estamos, mas com quem estamos. João é levado ao deserto, mas ele não vai sozinho, é a mão do Senhor que o leva. E se é o Senhor que o levou, o Senhor se responsabiliza pelo seu. O Senhor leva João porque queria lhe mostrar alguma coisa no deserto. Quando Deus permite, ou quando Deus nos leva ao deserto, é que Ele quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. E é de suma importância nós entendermos esses pormenores. Quando Deus permite vermos algo que não gostaríamos de ver,
não é simplesmente para sairmos falando ou criticando, mas é pelo menos para que profetizemos. Isso é o que aconteceu com Ezequiel, lá no capítulo 37. Ele é levado em espírito ao vale, e o vale estava cheio de ossos, e o Senhor fez com que ele andasse no meio daquele vale. Ele anda no meio do vale, percebeu que o vale estava muito numeroso, percebeu que os ossos estavam sequíssimos, e uma vez que ele detectou o problema, o Senhor pergunta: e aí poderão viver esses ossos? E ele diz: Senhor Jeová, tu sabes. E o Senhor disse: agora, uma vez que eu permiti você estar no vale, uma vez que eu permiti você ver, uma vez que você detectou o problema, agora eu quero que você mesmo profetize a este vale de ossos secos. Portanto, quando Deus permite vermos alguma coisa ou estarmos no deserto, é que no mínimo Ele quer usar a nossa boca para profetizar ou para escrever alguma coisa a respeito, porque Ele é o Senhor dos montes, mas também Ele é o Senhor dos vales. Ele é o Deus que nos leva às alturas, mas também é o Deus que nos leva ao deserto para nos mostrar verdades espirituais para a aplicação da nossa vida. Portanto, é de suma importância entendermos que o Apocalipse também ele é escrito a partir do deserto. Mas como a vida não é só deserto, capítulo 21 do Apocalipse, versículo 10, João agora é levado para um alto monte. Desse alto monte, ele começa a ter uma visão bem coesa, uma visão linda, e ele começa a contemplar, ele começa a avistar, ele começa a descrever a Nova Jerusalém. E ele faz uma descrição, ele não descreve o centro da cidade, mas ele faz uma descrição dos muros. E ele diz: nos muros existiam várias pedras preciosas: ágata, berilo, calcedônia, crisopraso, jaspe, ónix, pérola, rubim, diamante, safira, esmeralda. Ele descreve como que seriam os muros. Ele diz também, nesses muros existia 12 portas, essas 12 portas representando aí as 12 tribos de Israel, representando Rúben, Levi, Simeão, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gade e Azer. Ele vê essas 12 portas, mas ele começa olhando, e lá no versículo 18 ele diz: gente, olha, os muros da cidade é belo, mas a praça da cidade é uma praça de ouro, e as ruas da cidade também é toda de ouro, mas não é um ouro qualquer, é um ouro puro, claro como cristal. E ele começa a fazer uma descrição da Nova Jerusalém. Isso aqui é muito lindo, porque na época o Império Romano estava matando qualquer ser humano a quem eles descobrissem que tinha ouro, para trazer o ouro ao imperador. Mas João tem uma visão deslumbrante, ele vê a Nova Jerusalém, a cidade na qual iremos morar. E Jesus disse: escreva aí, João, para a minha igreja, e diga para eles ter um pouquinho de paciência. Lá na terra os homens estão se matando por conta do ouro, mas aquilo a que os homens estão se matando, aqui nos céus vocês irão pisar por cima, vocês irão andar nas ruas de ouro. A praça da cidade é de ouro, a rua será toda de ouro. Então diga para a igreja esperar e perseverar, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo e louvado para sempre seja o nome do Senhor. É assim que João vai descrevendo o livro do Apocalipse, e esta é uma das razões da importância deste livro. O livro do Apocalipse, queridos irmãos, é de suma importância pelo fato de ser dividido nos 3 tempos: no passado, no presente e no futuro. Capítulo 1 do Apocalipse, versículo 19, o Senhor Jesus, ele manda João escrever as coisas que tem visto, isto é, passado. Escreve também as coisas que são, isto é, presente. Escreva as coisas que depois desta hão de acontecer.
Então percebam que o livro do Apocalipse está escrito nos 3 tempos: passado, presente e futuro. Escreve as coisas que tem visto, as coisas que são e as coisas que depois desta hão de acontecer. O que é passado no livro do Apocalipse? A descrição do passado está no capítulo 1, versículos de número 11 ao versículo de número 18, pois João tinha acabado de ver a descrição de Cristo Jesus, com cabelos branco, comprido, os olhos como chamas de fogo, a sua boca saía uma aguda espada, as suas vestes compridas até os pés, os seus pés semelhantes a latão reluzente, glória. E quando João tem esta visão, João disse: eu caí aos seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, aquele que estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho nas mãos a chave da morte e do inferno. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. É de suma importância nós termos em mente que o apóstolo João, no período em que Cristo esteve aqui na terra, na sua primeira vinda, João teve o privilégio de reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus. Lá no Evangelho escrito por João, capítulo 13, versículo 23, como também no capítulo 21, versículo 20, a Bíblia nos informa João com a cabeça reclinada no peito de Jesus. E reclinar a cabeça no peito dele significa falar da intimidade que João tinha com o Senhor da igreja. Só reclina a cabeça no peito de outrem quem tem intimidade, quem reclina a cabeça no peito de outro consegue ouvir o pulsar do coração, o bater do coração. Isto fala da intimidade com a qual João tinha com o Senhor Jesus Cristo. Mas quando ele viu a visão de Jesus na sua glória, cabelos compridos, branco, olhos como chamas de fogo, da boca uma aguda espada, pés semelhante a latão reluzente, roupa comprida, João disse: ele é grande demais, não dá agora para colocar a cabeça no peito dele. O lugar mais alto que eu posso estar é aos pés dele, e ele cai como morto aos pés de Jesus. Talvez João ele tenha sofrido algumas frustrações na terra de ter amigos que, quando não tinha nada, era amigo do qual ele comia na sua casa, convivia com ele, mas às vezes tem amigo que crescem, já nos desdenha, já não nos conhece mais. E talvez o William Buckley tenha razão em dizer que João tenha passado por algumas frustrações como esta, de ter amigos que, quando não tinha nada, estava do seu lado, e quando cresce já não lembra mais do amigo. E quando João vê Jesus, ele disse: ele agora é tão grande que eu não posso mais deitar a cabeça no peito, eu vou reclinar-me aos seus pés. Mas Jesus estende as mãos direitas e diz: João, venha cá, esse lugar dos meus pés é lugar de Maria, venha para o meu peito, eu sou mesmo, eu não mudei, eu sou Jesus. Os homens mudam, os homens falham, os homens, quando ficam grandes, se esquecem do outro, mas eu sou o mesmo. Venha para cá para o meu peito, João. Eu sou Jesus, eu estive morto, mas eu estou vivo para todo sempre. E quando ele vive, nós podemos crer no amanhã. Ele está vivo, e desta forma, meu amor para a igreja do Senhor. Jesus está vivo, ele é o Senhor da igreja e está presente em nosso meio na manhã deste dia. Louvado para sempre seja o seu nome. E agora o Senhor diz a João: escreve as coisas que tem visto. E João vai fazer essa descrição. Mas o Senhor Jesus diz a ele: escreve as coisas que são. Isto é presente. E as coisas que são estão inseridas no capítulo 2 e no capítulo 3 do livro do Apocalipse. Vai falar das 7 igrejas da Ásia. Quando nós observamos os pais da igreja, tais como Orígenes
e tantos outros escritores vão trabalhar a ideia dessas 7 igrejas, colocando-a nos 7 tempos da igreja sobre a terra. E é de suma importância entendermos o capítulo de número 2 e o capítulo 3 do Apocalipse, que é o presente. E as coisas que depois desta hão de acontecer está inserida no capítulo 4 ao capítulo de número 22 do livro do Apocalipse. Uma vez que nós lemos texto do capítulo 19 do Apocalipse, esse texto está inserido nas coisas que depois destas hão de acontecer, pois está relacionado às bodas do Cordeiro. E nós precisamos entender que as bodas do Cordeiro acontecerá logo após o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é um evento que acontecerá logo após o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja é o evento mais esperado e aguardado por nós, os salvos, na pessoa bendita de Jesus. Quando nós falamos do arrebatamento, nós estamos falando aí do momento iminente da vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até as nuvens dos céus para levar a sua igreja. Porém, é de suma importância entendermos que há quase 2000 anos atrás já acontecera a primeira vinda de Cristo Jesus. Cristo Jesus, ele já veio na sua primeira vinda. Lá na carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 2, versículo de número 5 em diante, Paulo vai dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, foi obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que através do nome de Jesus se dobrem todos os joelhos dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Isto indica a sua primeira vinda. João, lá no capítulo 1 do Evangelho, versículo de número 14, João vai dizer que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. É de suma importância termos em mente que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio com objetivos centrais. E é por isso que, quando decorremos as Escrituras Sagradas, nós podemos acompanhar Cristo Jesus passo a passo na sua humanidade aqui na terra. Por exemplo, se nós abrirmos a Bíblia em Lucas, capítulo 2, versículos de número 8 ao 15, nós vamos encontrar Jesus Cristo com um dia de nascido. E no dia do seu nascimento, um anjo aparece aos pastores em Belém, dizendo-lhes: não temas, eis que eu vos trago novas de grande alegria, que será para vós e para todo o povo. É que hoje, na cidade de Belém, nasceu o Salvador, o Cristo do Senhor. E isto vos será por sinal, que vocês, ao sair, encontrareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. E quando o anjo dá esta notícia, a Bíblia diz que um coro celestial aparece, e o coro celestial canta um cântico dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. É nesse momento que os pastores vão até a manjedoura e encontra Jesus com um dia de nascido, conforme o anjo havia lhe informado.
O capítulo 2 de Lucas, versículo 21, nós encontramos Jesus com 8 dias de nascido, e a Bíblia diz que com 8 dias ele é circuncidado e recebe o nome precioso de Jesus. Capítulo 2 de Lucas, versículo de número 22, nós podemos entender que Jesus está com 40 dias de nascido, pois a Bíblia diz que ele é apresentado no templo segundo a lei de Moisés. E a lei de Moisés, lá no livro de Levíticos, capítulo 12, versículo 1 a 4, informa-nos que um menino do sexo masculino com 40 dias, necessariamente ele deveria ser apresentado no templo. Portanto, Jesus está com 40 dias de nascido em Lucas 2 e 22. Porém, se observarmos Mateus capítulo 2, versículo 1 a 16, Jesus agora está com 2 anos de idade, quando os magos do Oriente visitaram a cidade de Belém para conhecer o Salvador, para conhecer o Rei, e ali ele está com 2 anos de idade. O dicionário bíblico vai dizer que esses homens, um veio da Índia, outro veio da Grécia e o outro veio do Egito. O nome do primeiro era Gaspar, o segundo Melquior, e o terceiro se chamava Baltazar. E eles vieram, e diz o texto, no capítulo 2 de Mateus, versículos 10 e 11, que eles agora encontram o menino não mais na manjedoura, mas agora na casa. O versículo de número 11 diz que eles abriram seus tesouros e presentearam a Jesus com incenso, com mirra e com ouro. Quando eles presentiam Jesus com incenso, incenso era o presente de sumo sacerdote. Então eles estavam dizendo: nós reconhecemos que o Senhor é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Quando eles presenteiam a Jesus com ouro, ouro era o presente que se dava a rei. Então, eles estão conhecendo que Jesus é o rei da descendência de Davi. E quando eles presentearam Jesus com mirra, eles estão reconhecendo que Jesus é o profeta, maior do que Elias, maior do que Eliseu, maior do que Isaías, maior do que Jeremias, maior do que Ezequiel, porque ele é o profeta esperado pela nação de Israel. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. E o versículo de número 16, quando nos informa que Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo, segundo a informação que os magos haviam lhe passado, de a partir de quando eles tinham visto a estrela de Belém, conforme a descrição de Números 24 e 17, esta profecia cumpre-se. Os magos, eles inquiriram por 2 anos, e a partir de então que Herodes manda matar as crianças de 2 anos abaixo, Jesus nesse contexto está com 2 anos de idade. Mas ao observarmos o capítulo 2 de Lucas, versículos 39 ao 44, Jesus está com 12 anos de idade. Com o capítulo de número 3 de Lucas, versículo 23, Jesus agora está com quase 30 anos de idade, isso na sua primeira vinda. Ao observarmos o texto bíblico, é com 30 anos que Jesus inicia o seu ministério. Com 33 anos, Jesus vai à cruz para cumprir o seu objetivo pela qual ele veio. Lá em Lucas capítulo 19, versículo 10, ele diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lá em João capítulo 10, versículo 10, João diz que o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir, mas Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17 ao 19, Paulo diz: de sorte que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo
Isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por intermédio de Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus em Cristo reconciliando consigo o mundo, não nos imputando nossos pecados, e nos deu a palavra da reconciliação. Portanto, ao observarmos esses textos bíblicos, nós concluímos que Jesus, na sua primeira vinda, ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio trazer vida e vida com abundância, ele veio reconciliar o homem a Deus, e em quarto lugar, ele veio edificar a sua igreja, do qual ele fez uma promessa dizendo: a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Porém, para estes objetivos se concretizarem, Jesus precisava ir à cruz. E a Bíblia nos informa, em Hebreus capítulo 9, versículo 22, que quase todas as coisas segundo a lei se purificaram, porém, sem derramamento de sangue não haveria remissão. Ele vai à cruz levando uma coroa de 72 espinhos, ele oferece o perdão na cruz do Calvário e dá um brado dizendo: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E quando ele dá esse brado na cruz do Calvário, a Bíblia nos informa em Mateus capítulo de número 27, versículo 51, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Quando o véu do templo se rasga de alto a baixo, o escritor aos Hebreus, agora no capítulo 10, versículo de número 19, nos informa que nós temos ousadia para entrar no santuário pelo novo e vivo caminho que Cristo nos consagrou. Pelo véu não, mas pela sua carne, pelo seu sangue, agora nós temos livre acesso à sua presença. Porém, meus irmãos, é de suma importância lembrar que a vitória do cristianismo não está simplesmente pelo fato de Cristo ter ido à cruz do Calvário. A vitória do cristianismo não se dá pelo fato de Cristo simplesmente ter levado uma coroa de 72 espinhos. A maior vitória do cristianismo dá-se pelo fato do sepulcro estar vazio. Ele ressuscitou. E esta é a razão da nossa vitória. Ele fica apenas 3 dias no seio da terra, para se cumprir o que ele havia dito em Mateus 12:40. Assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, importa que o Filho do Homem esteja 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ele fica 3 dias, e ao terceiro dia ele ressuscitou. O Senhor me deu o privilégio de já por 2 vezes ir a Jerusalém. Quando chego ali naquele local, o campo de José de Arimateia, eu chorei muito essas 2 vezes, porque é uma grande praga lá em Marrobélia, na entrada. Ele não está aqui, já ressuscitou. O sepulcro está vazio. Jesus ressuscitou para a glória de Deus o Pai. E essa é a razão da nossa vitória. Ele ressuscita. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, vai nos mostrar que ele esteve 40 dias após a ressurreição. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículos 3 a 8. Paulo vai dizer que ele apareceu após a ressurreição a Cefas, ele apareceu a Tiago, ele se manifestou aos 12. Ele apareceu a mais de 500 irmãos, e Paulo diz, dos quais muitos deles ainda vivem, mas muitos já dormem. Ele apareceu a
próprio Paulo, ele se manifestou no capítulo 1 de Atos, versículo de número 9 ao 11, após ele dar instruções aos seus discípulos, lá do Monte das Oliveiras, ele subiu aos céus, e subindo aos céus, a Bíblia diz que uma nuvem o recebeu, mas uma vez que a nuvem o recebeu, 2 varões vestidos de brancos desceram e disseram aos discípulos: varões galileus, porque estáis a olhar para cima? Este Jesus que foi recebido dos céus, um dia ele mesmo voltará, assim como para os céus o viste subir. E eu preciso informar a igreja do Senhor Jesus Cristo: não vai demorar muito os céus se abrir e Jesus voltar uma outra vez para buscar um povo santo, fiel, zeloso e de boas obras. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Arrebatamento é real, arrebatamento não é um mito. Muito em breve Jesus raiará nas nuvens dos céus para nos arrebatar. Louvado para sempre seja o precioso nome de Jesus. Permita-me fazer uma pergunta esta manhã. Você que aqui está esta manhã, ainda acredita em arrebatamento? Você crê no arrebatamento? Por que devemos crer no arrebatamento? Primeiro, porque Jesus fez uma promessa. Capítulo 14 de João, versículo 1 a 13, ele disse: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Quem fez esta promessa é fiel para cumpri-la. Os anjos autenticaram a veracidade desta profecia, desta promessa, lá no capítulo 1, versículo 11 de Atos, dizendo: esse Jesus que foi recebido em cima, um dia ele voltará. O apóstolo Paulo, ao escrever para os irmãos em Tessalônica, lá no capítulo 4, versículo 13, Paulo diz: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem no Senhor, para que não entrais em desespero como os demais que não têm esperança. Porque se crermos que Cristo morreu e que Deus ressuscitou dentre os mortos, também ressuscitarão aqueles que agora em Cristo dormem. Versículo 16, Paulo diz: porque o mesmo Senhor descerá dos céus com alarido, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, glória seja dada ao seu nome, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Pedro, escrevendo a sua segunda epístola, no capítulo 3, versículo de número 7, ele diz: meus irmãos, não ignorem isto, é que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, mesmo que muitos a tenham por tardia, mas ele é longânimo, não querendo que muitos se percam, mas que todos venham a arrependimento, porque o Senhor virá como ladrão de noite. João, escrevendo sua primeira epístola, no capítulo 2, versículo 18, ele diz: filhinho, é já a última hora. Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, ele diz: o tempo está
próximo. Capítulo 3 de Apocalipse, versículo de número 11, ele diz: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. 22 de Apocalipse, versículo 7, Jesus fez uma promessa dizendo: eis que presto venho. Capítulo 22, versículo 12 de Apocalipse, ele diz: eis que venho sem demora, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Versículo 20 do capítulo 22 de Apocalipse, ele diz: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo venho. E João fecha dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Portanto, deixe eu dizer algo esta manhã: não é tempo de estarmos cocheando entre dois pensamentos. Já não há tempo mais para discussões fúteis e vãs. Não há tempo para contenda no meio de grupo, quem canta mais, quem prega mais. Não há tempo para discutirmos quem rege mais, quem tem a voz mais afinada, quem toca melhor. Não há tempo para brincar quem é mais bonito ou mais feio, porque Jesus está prestes a raiar as nuvens do céu. É momento de preparação, é momento de pensarmos mais no céu, iniciarmos mais o céu, desejamos mais o céu. Arrebatamento é real e muito em breve ele raiará nas nuvens dos céus. E quem tem esta esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Tem alguém entendendo o que Deus está falando esta manhã? E pode exaltar o nome do Senhor esta manhã. O Senhor está falando conosco. Arrebatamento é real. E imaginemos um pouco quando a igreja for arrebatada. Bramando rebaixo, Paulo disse que o Senhor virá com o alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus. Eu concordo com Alain Furquim, pastor Severino, que vai dizer que quem vai ouvir o alarido é quem morreu em Cristo. Porque alarido é um grande barulho. E quem está dormindo e ouve um grande barulho, a tendência é acordar. É por isso que a Bíblia trata quem morreu em Cristo como está dormindo. O Senhor Jesus vai dizer isso em João capítulo 11, versículo 11: o nosso amigo Lázaro dorme e eu vou despertá-lo. Jesus falava isso da morte. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13, Paulo diz: não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem no Senhor. E é de suma importância lembrar para a igreja que quem morreu em Cristo, o que dorme é o corpo. Paulo, o escritor Salomão, lá em Eclesiastes 12:7, diz que o corpo volta ao pó, que o é, mas o espírito volta a Deus, que o deu. Nós sabemos que o homem é tricotômico, o homem é formado de espírito, de alma e corpo. Quando o homem morre, o corpo vai ao pó, então o corpo dorme, mas o espírito e alma não dormem. O espírito e alma não existe esta ideia do sono da alma. Morreu com Cristo, hoje atualmente o espírito, a alma e espírito volta ao paraíso, vai ao paraíso. O corpo vai ao pó, morre. Sem Cristo, o corpo vai ao pó, alma e espírito vai ao Hades, que ainda não é o inferno, é um local previamente reservado para o julgamento. Ninguém ainda está nos céus, como também ninguém ainda está no inferno. Quem morreu sem Cristo, o corpo está no pó, alma e espírito está no Hades. Quem morreu com Cristo, o corpo está no pó, alma e espírito está no paraíso.
E se nós olharmos Lucas 16, versículos 19 ao 26, ali quando o Senhor Jesus vai contar sobre o rico e Lázaro, rico, ele conheceu Lázaro, ele reconheceu o pai Abraão, e houve um diálogo, a prova de que quem morre com Cristo ou sem Cristo, alma e espírito não está dormindo. É de suma importância termos em mente que só há uma coisa que separa a alma do espírito humano, e esta é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medulas. Então, só a palavra que consegue separar o espírito da alma e nada mais. Ao observarmos a descrição de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 12, versículo 1 a 4, Paulo disse que teve uma visão e foi até ao terceiro céu e chegou ao paraíso. E Paulo disse: lá no paraíso eu vi e ouvi coisas inefáveis que aos homens não é lícito contar. Ora, se Paulo ouviu coisas inefáveis, é a maior prova de que quem dorme com Cristo, quem partiu para o Senhor, não está dormindo espírito e alma, está acordado, estão se reconhecendo, estão dialogando lá e jamais gostaria de voltar. Mas no arrebatamento da igreja, eu gosto do mapa, o plano divino através do século. Laurêncio Alço, ele vai mostrar o momento em que Cristo desce até as nuvens, espírito e alma desce do paraíso, se unifica o corpo, e Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 51, Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, no abrir e fechar de olhos, porque a trombeta soará, e há de ser que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestirá da imortalidade. Portanto, cumprir-se-á o que está escrito: tragado foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? E onde está o inferno, teu aguilhão? Tragado foi a morte pela vitória. Ora, a força da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, meus queridos irmãos, seres firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão, Senhor, disse o apóstolo Paulo nessa epístola, capítulo 15, versículos 51 ao 58. Portanto, no arrebatamento, quando Cristo vier com voz e com alarido, quem vai ouvir alarido é quem está morrendo, quem morreu em Cristo. A voz de arcanjo, o William Buckley vai dizer que quem ouvirá será os judeus convertidos ao cristianismo. Por que o William Buckley parte desse princípio? Porque, segundo ele, as 4 menções que a Bíblia fala do arcanjo, ele está trabalhando em prol de Israel. Por exemplo, capítulo de número 10, versículo 10 de Daniel ao 19, capítulo 12, versículo 1, Judas, versículo 9 e Apocalipse 12. Nós encontramos essas 4 menções do arcanjo, e ele está trabalhando em prol de Israel. E a partir deste princípio que o William Buckley define que voz de arcanjo, quem ouvirá é os cristãos judeus convertidos ao cristianismo. Pastor Emanuel, se quem morreu em Cristo vai ouvir o alarido, se os judeus convertidos a Cristo ouvirão a voz de arcanjo, quem ouvirá a última trombeta? A igreja aqui no Jardim Edite. Nós ouviremos o toque da última trombeta. Quando a Bíblia fala de trombeta,
a Bíblia fala de convocação, e não vai demorar muito, Charles, sermos convocados com o toque desta última trombeta, e o Senhor dizer: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Louvado para sempre seja o nome do Senhor. Quando a igreja for arrebatada, a igreja passará no tribunal de Cristo para receber galardão. Paulo vai nos informar na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 3, versículos de número 12 a 15, que 6 obras passarão no tribunal: obra de ouro, obra de prata, obra de pedra preciosa, obra de madeira, obra de feno e obra de palha. Se a obra do tal se queimar, Paulo diz que o tal sofrerá detrimento, mas o tal será salvo como pelo fogo. E deixa eu dizer algo para vocês para concluir: diante do tribunal de Cristo haverá muitas surpresas. Tem pessoa que aqui na terra nós achamos que ele vai receber um galardão que não tem tamanho, e não vai receber nada. Outros que nós achávamos que não ia receber nada, vai receber um grande galardão, porque o critério de Deus não é o critério do homem. Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E diante do tribunal de Cristo, se a obra se queimar, o tal não recebe nada. A obra que passar pelo fogo e for aprovada, o tal receberá galardão. Uma vez que a igreja for galardoada, anjos, arcanjos, querubins e serafins vão bradar com grande voz nos céus, cantando um coro e dizendo a leitura que lemos: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E é neste momento, irmão Noel, que nós sairemos da sala do galardão e entraremos para as bodas do Cordeiro. Oh glória! Oh glória! Oh glória! A igreja entrará naquele grande banquete. Rebacalachando, remandarachandaraia. E quando nós chegarmos neste grande banquete, nós nos assentaremos à mesa. E eu gosto da descrição que Jesus falou lá em Mateus capítulo 8, versículo 11. Jesus fez uma promessa dizendo: eu porém vos digo que muitos virão do Oriente, do Sul, do Norte, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó no reino de Deus. Já imaginou o que é sentar à mesa com Abraão, com Isaac e com Jacó, e ouvir Jesus dizer: eu desejei muito participar com vocês nessa ceia, mas eu fiz uma promessa que eu não beberia convosco de novo até este dia que eu vou beber no reino do Pai. Eu desejei muito estar com você. E vocês sabem quem vai servir esta ceia das bodas do Cordeiro? Daqui a pouquinho o diácono nos servirá a ceia do memorial. Mas diante da ceia das bodas do Cordeiro, quem vai servir é um diácono diferenciado. Choramando de vacilo. Lucas capítulo 12, versículo 27 e 37, o Senhor Jesus diz: bem-aventurado é o servo que quando o seu Senhor vier o achar servindo.